Oi, gente, eu sou a Bruna e estou aqui junto com a Júlia e a gente vai apresentar um trabalho para a disciplina de higiene zootécnica sobre manejo sanitário dentro da suinocultura. Só deixando lá dentro que a gente vai falar também um pouco sobre o manejo no geral e não somente o sanitário. O que seria o manejo sanitário? O manejo sanitário são medidas que vão visar o conforto do animal, né, e as boas condições de saúde desses animais. Né, que seria prevenir as doenças através de vacinações, dando remédios, né, e fazer com que esse animal mantenha sua saúde sempre boa. E assim a gente tem como resultado a boa produtividade e uma alta qualidade dos produtos de origem desse animal. E isso é muito importante dentro da zootecnia. A importância, como eu já disse, é o conforto dos animais, né, e reduzir as chances de doenças, né, como por exemplo parasitoses, né, diarreias, e também isso é dado através de higienização sanitária correta, né, e de alta qualidade. E tendo essa higienização a gente tem a redução de perdas, né, porque a gente vai ter animais mais saudáveis e que não ficarão doentes com tanta facilidade, e assim reduzindo a perda desses animais, né? Reduz a quantidade de mortes e garantindo uma produção segura e saudável. Quando a gente fala sobre o manejo, a gente vê isso desde o nascimento do animal até a fase terminal. Aqui do nascimento do desmame, a gente tem de início a preparação da maternidade. Como que deve ser feita essa preparação? Esse local em que esse animal vai ficar, ele tem que ser limpo e desinfetado antes que os animais cheguem para serem instalados. Então, antes da matriz chegar, é importante que essa sala esteja limpa, né? E as fêmeas, né, as matrizes, elas são transferidas para esse local com em torno de 7 dias de antecedência, né, para que ela possa se adaptar no lugar e ficar confortável. É importante que seja sempre disponível água, né, limpa, com uma temperatura boa, que seria uma temperatura ambiente para esse animal, para que ele não fique estressado, né. Animais de estresse térmico, principalmente, eles tendem a beber muita água, então é importante que isso seja sempre ali disponível para o suíno. Alimento também tem que ser disponibilizado, porém o alimento não necessariamente precisa ficar ali o tempo todo, né? Ele tem que ser disponibilizado nas quantidades certas e também nos horários adequados para que não haja problemas. E questão de temperatura, como foi dito, né, que tem que estar em uma temperatura boa para o animal, a gente vai ter temperaturas diferentes para cada fase do animal, né? Então, quando o animal é adulto, no caso das mães, é interessante que a temperatura esteja ali entre os 22 graus, 25 graus. E para os animais que nasceram, né, para os leitões, já é importante que essa temperatura esteja mais alta, porque o suíno, quando nasce, ele precisa de um ambiente mais aquecido. Então, é interessante que esse lugar esteja ali com uns 32 graus. Só que como que acontece isso, né? Como que a gente vai manter a temperatura da mãe para 22 e a do filhote para 32? Através do uso do escamoteador, a gente vai ter essa possibilidade. Então, juntamente ali, vai ter um lugar que a mãe vai ficar, juntamente com seus filhotes, e próximo a esse lugar, dentro ali, também vai ter esse escamoteador, que é como se fosse uma cabaninha, né, onde vai estar essa temperatura adequada, e esse suíno, ele vai procurar esse lugar mais aquecido para ele. Então, ele sai, ele mama e ele volta lá para dentro do escamoteador, onde ele vai encontrar o conforto térmico dele. Também é interessante que nesses locais, né, nessas instalações, tenham cortinas ou janelas, né, que é para ter mais conforto em dias frios, por exemplo. Manter essas cortinas, essas janelas abaixadas e fechadas. Em dias muito quentes, é interessante que a gente levante ou abra essas janelas para ter a circulação de ar natural e ter uma temperatura adequada. Aqui a gente tem um esqueminha de como que fica a mãe e o filhote, né? Eu achei interessante a gente colocar uma imagem assim, para ficar nítido que a mãe e o filhote, eles não ficam juntos dentro da baia e nem separados, né? Tem uma grade, como a gente pode ver aqui, e essa grade vai impedir que a porca ela se mexa demais
o que causaria um esmagamento do filhote e levaria ele à morte, né? A matriz, ela é uma fêmea muito grande e pesada. O leitãozinho, ele já é pequenininho, bem mais leve, então ele acabaria sendo esmagado se a mãe ficasse solta ali, se ela pudesse ficar andando para tudo quanto é lado. Então é interessante que a gente coloque essa grade para proteção do próprio suíno filhote, do próprio leitão. Quanto à limpeza. A limpeza vai ser falado mais pra frente novamente, mas a limpeza é imprescindível para que tenha um bom manejo sanitário dentro de uma granja de suínos. Ela tem que ser feita ali pelo menos 2 vezes no dia, de forma que tire todas as fezes dos animais, os dejetos, né? E esses dejetos, eles são eliminados de alguma forma. E também é importante que a sala, mesmo quando ela não esteja com animais, né, no local, ela seja desinfectada, né? Seja limpa e desinfectada, para que quando entrem animais novos, essa sala já esteja preparada para receber esses animais. No parto, como eu disse anteriormente, a temperatura adequada tem que ser para o suíno que está nascendo, né, para o leitão, que seria ali entre 32 graus. Né? É importante para que ele não sofra um choque térmico muito grande, porque dentro da mãe tem uma temperatura totalmente diferente daqui de fora, então é importante que esse lugar esteja climatizado a 32 graus. É muito importante também que não se interfira no parto se não for necessário, né? Então, só se faz uma interrupção, né? Tipo, ajudar a fêmea a criar, se for de extrema importância, se for muito necessário, né? Porque isso pode acabar prejudicando o animal ao invés de ajudar, e a gente não quer isso, né? E também, outra coisa que é imprescindível após o nascimento do leitão é a ingestão do colostro, né? Essa ingestão do colostro, essa administração do colostro, ela deve ser feita assim que o animal nasce, né? Até umas 3 horas após o nascimento dele, é importante que ele já tenha consumido esse colostro. E também é importante que deixemos esses animais limpos e aquecidos. Quando o suíno nasce, né, o leitão nasce, ele pode estar com alguma coisa ali atrapalhando ele a respirar, ou até mesmo na boca dele. Então é muito importante que você retire essa sujeira, né, que tá ali, se tiver alguma, para que esse animal ele não sufoque. Outra coisa muito importante dentro da criação de suínos, que a gente pode ver em alguns lugares, é o canibalismo. Então, para evitar isso, a gente faz o corte das caudas e das presas desses animais, né? O canibalismo, ele é comum entre os suínos, né? Então, quando o animalzinho nasce, ele ainda é pequeno, a gente pega ele e corta o terço final da cauda. Isso vai evitar que ele fique ali mordendo o rabo do irmão e sinta o gosto do sangue, fazendo com que esse animal evite se tornar canibal, né? Não tenha hábitos canibais. E o corte das presas também é importante, porque quando ele brinca entre eles ou quando ele mama, acontece às vezes de cortar, né, o teto da mãe ou machucar a pele e acaba causando inflamações, né, infecções, não é interessante. Então faz esse corte das presas para evitar isso. Na imagem, então, a gente colocou aqui os materiais utilizados, vamos falar assim, que seria o alicate, né, que esse corte ele deve ser feito de uma única vez, que é para fazer que o animal não sofra tanto, né, durante o procedimento. E depois que você faz esse corte na cauda, é bom colocar um pouco de iodo. O iodo ele vai ajudar na desinfecção do local, impedindo que entre em contato com bactérias. E aí aqui também tem uma foto de como que faz, né, o corte da cauda e da presa. A água para os animais que nasceram, ela é importante ser dada também. Só o leite pode não ser o suficiente para satisfazer a sede do animal, né? Então, após o 10º dia de vida, você pode entrar já com a administração da água para os leitões. Ou, se você preferir, quando você já administrar a primeira ração. Após a primeira ração administrada para esse animal, você já pode também entrar com a administração de água. Em relação à castração, não há uma idade específica que se recomende a realização em animais destinados ao abate.
Ela pode ser feita tanto nos animais mais velhos quanto nos mais jovens. Só que é muito mais recomendável você realizar esse procedimento no animal mais jovem, porque além dele ser de mais fácil manuseio, você pode acabar causando um estresse desnecessário se realizar um procedimento desse em um animal mais velho, fora que esse também pode ter uma certa maior dificuldade no processo de cicatrização, dependendo da idade que esse animal tiver. Na hora do procedimento, sempre se realizar todos os cuidados possíveis com a higiene do local, do animal, do equipamento e da pessoa que for realizar a castração, para evitar qualquer tipo de contaminação, qualquer tipo de infecção, e usar sempre o equipamento correto. Não castrar animais doentes e usar cicatrizantes após o procedimento também para evitar qualquer tipo de contaminação depois do procedimento. A gente vai ter dois tipos de castrações. Elas podem ser usadas ou método escrotal ou método inguinal. O método escrotal vai ser usado em animais normais, que você vai ter um castrador segurando o animal imobilizado sobre a tábua de castração, também desinfetada. Você vai pegar o animal, vai desinfetar o escroto desse animal com um pano com desinfetante, fazer de 1 a 2 cortes sobre os testículos, retirar por tração com os dedos, cortar esse testículo e desinfetar de novo o local e liberar o leitão. Com o método inguinal, a gente vai fazer isso com animais com hérnia. É um método muito parecido, que vai de novo segurar o leitão pelas pernas, só que o corte vai ser feito em um local diferente. Ele vai ser feito na região inguinal ou na virilha, entre os últimos 2 tetos do animal, tomando muito cuidado para não ferir o pênis do macho. E aí, com o dedo, vai tirar o escroto do animal, vai amarrar com um barbante e fazer o corte. Depois, de novo, fazer a desinfecção do local e liberar o animal, tomando sempre cuidado para usar o cicatrizador do animal, no local ferido. É recomendável que o produtor evite vacinações ou outros procedimentos clínicos nos animais no mesmo dia da castração. Isso pode acabar causando um estresse desnecessário ou um machucado desnecessário para o sistema do animal ter que lidar. A vacinação dos suínos acontece de acordo com a localização da granja. Se você está feita a sua granja num local com alta incidência de certa doença, vacine esse animal contra essa doença. Seu animal tem muita incidência de diarreia, vai vacinar esse animal contra a causa da diarreia. Não existe uma recomendação exata que tem que ser seguida por todas as granjas, como, por exemplo, você teria uma recomendação que seria seguida para todos os cães, por exemplo, como a vacina da raiva, sempre vacinar seu cão contra a raiva. Não, o seu suíno não tem necessidade de ser vacinada contra qualquer doença que todos os outros teriam. Você vai ter também uma recomendação para o produtor em relação à melhoria genética. Se você tem, por exemplo, uma granja com alta incidência de tosse, você vai selecionar animais para sua granja que tenham uma maior resistência contra problemas de garganta. Isso também é um bom método de evitar doenças. Ressaltando também que no procedimento da vacinação, ele tem que ter sempre limpo, sempre desinfetado, sempre organizado, de um jeito a evitar contato com contaminantes e sempre tomando muito cuidado com a data da validade da vacina que o produtor está aplicando. Nunca deixar passar dessa validade, nunca deixar passar do pico da imunidade do animal, porque se você deixar passar, se você pegar uma vacina de 6 em 6 meses e aplicar de 8 em 8 meses, ele não vai ter um efeito que teria que você estivesse usando no período correto. Existem vacinas, sim, que você vai ter um período mais longo, mas sempre toma muito cuidado para nunca passar desse período, porque aí você vai aumentar de novo o nível de incidência contra essa doença. A desmama é um período de muito estresse para o animal, ela tem que ser feita sempre com bom acompanhamento direto. Ele é um período em que o animal vai ter uma diferenciação dos seus nutrientes que ele vai ter sempre, em que ele vai ter uma queda nos anticorpos naturais que ele teria por conta do colostro materno, que é uma fonte direta de colostro. A queda do leite materno vai mudar a necessidade nutricional desse animal, ele vai ter que ter esses nutrientes oferecidos pela ração. Além do que, esse animal vai estar sempre em contato com estresse por conta do contato com o novo ambiente, por conta do contato com novos tipos de infectantes, com contato com novos indivíduos que podem vir acompanhados por brigas. Um leitão brincando, como citado anteriormente, ele pode acabar machucando o outro. Isso pode acabar causando feridas, as feridas podem ser portas abertas para novos infectantes.
Então, sempre tomar muito cuidado no processo de desmama para evitar contaminações desnecessárias no período de muito estresse, e o estresse causa uma queda na imunidade do animal. O manejo durante a desmama vai ser assim: durante uma semana você vai ter esses leitões isolados em barracões, eles vão estar longe dos outros animais, eles vão estar sozinhos durante essa semana, e dependendo da granja, você vai ter a separação por lotes de jeitos específicos. Existem granjas que vão separar esse animal por peso, vai colocar gordinhos para o lado, magrinhos para o outro, ou vão ter granjas que vão separar pela idade, os que nasceram primeiro vão para o lado, os que nasceram depois vão para o outro. De novo, sempre tomando muito cuidado, porque esse contato com outros animais é uma porta gigantesca aberta para novas doenças. Então, é nesse período que você tem que realizar as vacinações, é nesse período que você tem que estar usando remédios, medicações, todo tipo de controle possível para evitar infecções, por conta que ainda vai ser um período de grande estresse por conta desse novo contato e por conta da separação dos lotes. As vacinas são ferimentos, de um jeito ou de outro, também são uma fonte de estresse. Então, sempre evitar ao máximo possível o contato com infectantes. A limpeza da baia, disponibilidade da água e a nutrição do animal são de extrema importância e devem ser cuidadas o máximo possível. A baia tem que ser limpada todos os dias e tem que ser feita uma limpeza correta, no processo correto. Primeiro você tira o excesso da sujeira, depois você lava com água corrente e com detergente ou com sabão, dependendo da exigência da granja. E por último, passar o desinfetante, que é de extrema importância também. Água sanitária, desinfetantes no geral, sempre são recomendáveis. A água é indispensável para a vida do animal. A água fresca, limpa, vão ser sempre ótimos mecanismos para a higiene do animal. Quando você tem uma água fresca, você vai ter, além da nutrição necessária, você vai ter o oferecimento de um meio de termorregulação para esse animal. Suínos são animais que sofrem muito com calor extremo, são animais que têm uma altíssima incidência de problemas cardíacos, e isso é muito perigoso. Você pode ter uma taxa muito alta de perda para o animal, uma coisa muito fácil de controlar, como, por exemplo, com um bom manejo da bioclimatização dentro da sua instalação. A alimentação adequada também é extremamente necessária, principalmente para o produtor, porque ele ajuda a alcançar elevados pesos de uma maneira rápida. A alimentação também é importante para garantir ao animal uma nutrição devida, evitando problemas de saúde. Também é através da alimentação que o produtor vai introduzir aditivos. Esses aditivos vão ter diferentes efeitos, podem ser estimulantes do sistema imunológico, que vão ajudar nessa higiene do animal, vão ajudar o animal a ficar mais resistente a certos tipos de doença, mas também você vai ter aumento da massa de músculo, você vai ter aumento do controle da quantidade de gordura. Isso tudo é feito através de aditivos e através de uma nutrição boa. É através da nutrição que você vai alcançar os bons níveis zootécnicos para o seu animal. A lâmina d'água ajuda o animal com a perda de calor. É recomendável por fatores de higiene que a área alagada da baia seja só uma pequena porção dela, nunca sendo a baia inteira alagada, como você tem no exemplo na imagem da direita. Na imagem da direita você tem uma baia inteira alagada, que isso é uma altíssima fonte de contaminantes para o animal. É muito comum que suínos defequem e urinem na água, tornando essa água um ambiente muito contaminado. Se ele passa o dia inteiro nessa água contaminada, ele tem uma chance gigantesca de acabar ficando doente. Se ele tiver qualquer quartinho, se ele ingerir essa água, ele pode acabar ficando doente. Você quer evitar isso ao máximo. Na imagem da esquerda, a gente tem uma imagem de uma rampa com água numa ponta. Isso é o que você vai querer. Existem também granjas que usam um degrau e essa água vai ficar no degrau. Mas um exemplo é com a rampa. Essa rampa é recomendável que você tenha uma inclinação de pelo menos 10% em relação à parte da frente da baia, com pelo menos 10 centímetros de profundidade. Nesse local você vai ter a água, que vai ser onde o animal vai se refrescar, vai acabar, é claro, defecando, urinando dessa água, mas é aí também que entra a importância da limpeza dessa água e a troca da água.
em algum lugar, na parte mais funda da água, você vai estar passando um cano. Esse cano vai ser aberto durante a limpeza da baia, vai escoer toda a água suja, onde vai ser lavada a área que ficava água, tirada as fezes, tirada toda a parte contaminante de lá. Depois de limpo isso tudo, depois de enxaguado, você fecha de novo o cano e coloca de novo a água, que vai ser de novo o local onde o animal vai se refrescar, mas de um jeito limpo. Em relação à localização, é sempre importante, quando você for criar qualquer tipo de animal para produção, o controle e o manejo térmico. O manejo térmico é uma das principais fontes de problemas de estresse do animal. Se você não tem um bom manejo térmico, você vai ter queda dos índices zootécnicos, você nunca vai querer uma queda da sua produção. Então, quando você for produzir suíno, que é um animal que tem muita incidência de problemas por conta do muito calor, você vai querer que sua granja, que o seu barracão esteja num local elevado, com bastante circulação de ar, com pouca entrada do sol dentro do barracão, com um bom sombreamento. Existem também recomendações de cobertura vegetal no exterior da instalação, que vai servir como um corta-vento, vai evitar que muita sujeira entre pelo vento dentro desse barracão, e também vai ser uma boa fonte de umidade, frescor e de sombreamento dentro do barracão. Também é recomendável o uso de cortinas, de janelas, de fontes que bloqueiem um clima extremo. E é isso, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção e muito obrigada pelo seu tempo.